Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse cumprimento já virou meio que marca aqui do nosso canal, não sei que horário que você vai acompanhar essa entrevista. Primeiramente, agradecer a parceria do Centro LGBT de Brasília, que foi um parceirão nessa causa nossa, a Clínica Viva, a empresa Bela Casa, que são parceiros que a gente precisa custear toda essa produção. E aí eu primeiramente queria agradecer por esse momento, Isaías, por receber a gente, por ter essa troca, essa conversa, esse bate-papo. Espero que você se sinta completamente à vontade, bem-vindo ao nosso canal e com você a palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E que bom, prazer é todo meu poder receber você e a equipe aqui no meu gabinete, né? Te dar parabéns por abordar esse assunto que é maravilhoso e nós temos que falar mesmo. Então, assim, estou muito feliz de poder estar te recebendo, né, aqui em Patos de Minas, Minas Gerais, né, diretamente de Brasília, diretamente do seu canal, para que nós possamos conversar aqui um pouquinho. Sim, Isaías, e aí uma das coisas que a gente conversa muito também no canal e com as pessoas que acompanham esse trabalho é a respeito da nomenclatura, né? Como que eu me reporto a você, como que você se sente à vontade para receber o pronome de tratamento, é o que a gente fala constantemente dentro das redes, assim, como que você se sente mais confortável? Olha, eu não tenho problema com essa questão de gênero, você acredita? Se me chamar de ele, eu costumo até brincar que eu sou muito genérico. Se me chamar de ele, eu estou atendendo, se me chamar de Gelli, eu estou atendendo. E eu sei, assim, que tem pessoas que, por exemplo, né, por causa do biotipo, da forma física, jamais vai me chamar de ele. E assim, eu não faço questão nem de me chamar de ele, nem de me chamar de ela. Mas então, para mim, super de boa quanto a isso. Vamos então para a primeira pergunta. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é Isaías Martins? O primeiro vereador LGBT assumido da cidade. Então, Isaías Martins veio de uma comunidade rural aqui, de uma família enorme, chama Curraleiro. Eu nasci no Curraleiro, de uma família numerosa, somos 8 irmãos, né? Viemos para a cidade com a família já toda crescida não, já toda formada, esses 8 irmãos. Eu vim para cá, eu deveria ter mais ou menos uns 7 anos de idade que eu vim morar em Patos de Minas, mas sou do distrito aqui próximo. Então, e aqui nós viemos, morei em Brasília também na década de 80, morei em Brasília, e em Brasília eu fiz meu primeiro curso de manequim. E quando eu retornei a Patos, nós ficamos 4 anos em Brasília, e quando eu retornei a Patos, estava começando mesmo aquela história das modelos, das top model, né? E no interior o desfile estava começando mesmo, então com força total. E eu comecei a trabalhar com moda, aqui com o Carlinhos da CR Produções. E depois do Carlinhos eu vim para a oficina de modelos com o Brás, e aí nós ficamos em evidência na cidade, trabalhando com moda, festas de 15 anos, com os concursos de rainha, de misses, e aí surgiu o nome Isaías Martins, que é meu nome mesmo, Isaías Martins de Oliveira, mas usando só Isaías Martins, e ficou um nome bem conhecido não só em Patos, mas em toda a região, né? Então, assim, sendo bem sucinto, esse é o Isaías Martins. Isaías, como que foi, enquanto moradora, né, de uma cidade pequena, como que foi construir essa carreira até hoje, chegar como, né, vereador na cidade? Olha, o respeito para mim, no meu ver, a gente não se impõe, a gente conquista. Eu conquistei o respeito das pessoas aqui, né? Trabalhando com moda mesmo, eu dava aula aqui para crianças de 4 anos, que era a partir de 4 anos que era permitido ingressar na oficina de modelos. Então eu tinha que ter toda uma conduta. E o fato de eu ser ou não homossexual não me colocava nem num patamar melhor e nem diferente do que as outras pessoas, né? Eu teria que respeitar o meu próximo, respeitar o cidadão de uma forma geral, respeitar a minha família. E isso eu fiz ao longo desses anos todos, com a graça do nosso bom Deus e com os ensinamentos que eu tive dos meus pais. Então, essa história foi construída politicamente dentro dos cursos de manequim, dentro daquilo que eu trabalhava, que era com a moda, né? E eu faço impostação de voz, fico com a voz legal, e isso dava eu apresentando o desfile, a festa de 15 anos, a rainha, então o pessoal ficava meio assim, me esperando na região ou aqui mesmo, porque o biotipo com a voz não combinava. Sim. E primeiro eu comecei a fazer isso no backstage, escondido, atrás da cortina, porque eu me sentia um pouco incomodado com a aparência muito feminina e a voz muito grossa. E aquilo foi criando uma expectativa muito grande nas pessoas, meio que Lombardi do Silvio Santos, né? Que via a voz, mas não via a imagem, a pessoa.
E depois, quando vira, aí mesmo que foi aquele boom, porque era totalmente feminino, com aquela voz muito impostada, muito grossa. Então, graças a Deus, foi um sucesso aqui em Patos e na região. E aí, eu sempre gostei de militar também dentro da política, na questão, por exemplo, escola. Eu sempre era presidente de Grêmio, representante de classe. No meu bairro eu fui por 2 vezes vice-presidente da associação. Então eu sempre militei na política, eu sempre gostei da discussão, do bom papo, de dar minha opinião. E aí veio o convite para poder participar de um partido. Eu me filiei há 16 anos atrás em um partido e disputei uma eleição. Mas eu sempre tive vontade também, sempre, aquilo eu acho que estava meio que no sangue. E o que você apontaria como maior vitória assim, na sua vida até hoje? Falar, olha, deu certo. Olha, eu acho que é a vencer a barreira da discriminação mesmo, porque não é fácil, a gente mata um leão todos os dias, eu falo, ainda mais eu que sou muito feminina, ocupar hoje uma cadeira no Legislativo, onde aqui nós estamos no meio só de héteros e a minha voz ela tem que ser respeitada e tem que ser ouvida e tem que ser discutida. Eu acho que foi um dos meus maiores ensinamentos, aquilo que fala assim, poxa, valeu a pena, eu venci, eu cheguei lá. E assim, sem me gabar por isso, ou que isso me deixa envaidecida assim, do lado da grandeza do tupete alto, mas eu irei fazer parte da história da minha cidade, Daqui 200 anos, quando estudarem o legislativo, quando falar da nossa cidade nesses tempos aqui, eu estarei inserido nela, Um homossexual, eu costumo dizer que eu sou assumido e resolvido, super bem resolvido. E hoje, dentro do seu partido, você encontra algum desafio, encontra alguma resistência? Como que é essa questão, hoje, assim, considerando esse nome, Não é qualquer pessoa que vai chegar ali e não vai saber quem é Isaías Martins. Você ainda encontra alguma dificuldade ainda hoje, assim? Claro que encontramos, Vocês acompanharam prova viva de um projeto que entrou aqui outro dia, que era apenas uma regulamentação de uma lei federal que já existe. Então, é uma coisa assim, ela fica meio que camuflada, E que tem que respeitar. Por que não irá me respeitar? Por quê? Hoje eu sou uma autoridade constituída do município, eleito pelo povo, pelo voto do nosso munícipe. Então, quer dizer, mas isso existe ainda, infelizmente, vai continuar existindo. Por isso que eu acho que é de suma importância esse bate-papo aqui, essa conversa, de saber que nós existimos, nós merecemos e temos que ter o respeito do outro cidadão, do nosso irmão, porque somos irmãos, sim, em Deus, não é possível das pessoas, se bem que tem alguns que não acreditam em Deus, mas aqui nós viemos e nós temos os nossos direitos e todos os cidadãos têm que ter esse direito, Seja branco, negro, homossexual ou não, católico, espírita, evangélico. Então, nós temos que também, como eu sempre digo na classe, por exemplo, governante, nós temos que ter um governo, não podemos ter governo classista, tem governo que trabalhe por tudo isso, porque todos nós precisamos e temos que ter políticas públicas. Eu vou fazer uma pausa então no meu roteiro. O projeto de lei é o 5.099 de 2020 e a gente estava conversando um pouquinho sobre ele aqui nos bastidores. Fala pra gente um pouquinho como que se constituiu, como que foi um pouquinho do andado e como que está hoje. Olha, o projeto de lei, na verdade, ele foi com outro vereador, o David Bala, e com a minha coautoria. E como eu faço parte da comissão que chama CLJR, que é a Comissão de Legislação e Justiça e Redação, é essa comissão quem pauta os projetos a serem votados, eu não poderia ter assinado no projeto. Eu não poderia ter dado parecer no projeto. E, infelizmente, uma falha nossa também do administrativo, eu acabei dando parecer nesse projeto. Só que é um projeto que a lei realmente ela já existe, ela estava sendo apenas regulamentada aqui no município e que deu, como eu estou te falando, que foi aquela repercussão a nível nacional. Então aí que a gente vê que o preconceito existe, que o preconceito está ali escondidinho atrás das máscaras dos aqueles que frequentam muito a igreja, que diz que são os pastores, que são os pários, que eu sempre digo que igreja não salva ninguém.
Quem salva é Deus. E Deus jamais irá me julgar por o fato de eu ser homossexual. Deus vai me julgar pelas minhas outras ações aqui, não por eu ser homossexual. E aquela igreja que não acolhe o seu semelhante, essa igreja não fala em nome de Deus. Porque Deus é amor, Deus é carinho, e Deus é amor e é carinho para com todos, branco, preto, negro, homossexual, prostituta. Então, quer dizer, e o projeto causou-se uma polêmica tão grande, Foi um alvoroço. muito grande, mas como ele estava com esse pequeno erro, do meu parecer, ele voltou novamente para a comissão e acabou que criou-se um desgaste tão grande aqui que acharam melhor engavetar o projeto, certo? Então hoje o projeto encontra-se adormecido. É o que a gente chama muito também, né? Existe o racismo estrutural, existe a homofobia estrutural também, que é aquela coisa muito velada. A gente sabe que existe, tá? A gente traz das máscaras, tá? É tudo muito atrás do falso moralismo. Né? Infelizmente a gente tem que combater isso todo dia. Esse projeto ele foi um tapa na cara da sociedade, ele repercutiu, como a gente falou, nacionalmente. Eu fui ler reportagem, né, na Gazeta, fora os sites de comunicação daqui, em Brasília, ele tomou a repercussão. Levantamos o tapete e tiramos a poeira de baixo. Isso. Então a gente consegue perceber muito bem a questão do preconceito, muito gritante na cidade. Né? Então ainda existe, e né, nós temos que trabalhar muito isso, falar sobre isso, porque eu acho que é uma forma de abrir a cabeça, né, das pessoas, do cidadão de uma forma geral. Como eu estou te falando, nós existimos, né, nós respeitamos, merecemos respeito também, e isso, enquanto não se fala nesse tipo de assunto, ele vai ficando esquecido, né, e passando despercebido, e nós não podemos deixar isso acontecer. Exatamente, vamos ficar na margem. Né? À margem, verdade, isso então, mesmo. Eu vou seguir nesse caminho. Minha colinha das perguntas. Como você percebe a importância do seu mandato enquanto uma pessoa LGBT em tempos de tanta perseguição, discurso de ódio, perda de direitos e toda essa dificuldade, né, quando a gente fala no amplo macro da coisa? Então, eu percebo que, né, nós temos um representante aqui, em meio a eles, certo? De cabelo grande, que passa batom, que vem de unhona, que vem de salto alto, que doa minha opinião e tem que respeitar aquilo que eu opino ali. Então não é simplesmente à margem eu vou ficar, não. E aqui realmente eu participo das principais comissões que a Câmara tem, que é essa CLJR, a Comissão de Saúde, a qual eu sou o presidente da Comissão de Saúde. Então eu discuto aqui diretamente com prefeito, com secretários, com juízes, com promotores, Então quer dizer, eu estou ali e quando chega ela mesma, meu bem, ela está chegando ali. É um LGBT assim escancarado. E como eu digo, eu sou assumido, bem assumido, né, e resolvido. Então, eu vejo isso assim como um ganho muito grande para nós, né? Ter alguém ali sentado no meio que tem voz e vou estar sempre gritando em nome daqueles que necessitam. Recentemente, em diversos canais, Revista Exame, Folha UOL apontaram que as próximas eleições bateram recorde de pré-candidato LGBT. Qual que é a sua opinião sobre esse marco e o que você acredita que chegou a levar esse número tão expressivo? Assim? Eu fico muito feliz, né, com isso. Nós, quanto mais aumentarmos a nossa representatividade, não para lutar só pelos LGBTs. Porque, como eu disse, eu não gosto de governo classista. Eu detesto a bancada evangélica, eu detesto a bancada ruralista, eu detesto... Não, nós não podemos trabalhar... Eu vejo dessa forma, nós não podemos trabalhar por classe, nós temos que trabalhar num todo para o nosso país ser cada vez melhor. Cabe ao ser humano abrir a cabeça e ver assim que nós poderíamos não ter tantas leis que existem se nós pensássemos e agíssemos mais corretamente. Sim. Então não precisávamos de tantas leis, porque infelizmente o brasileiro ou ele sente pela dor ou pelo valor. Se não está acontecendo nada ali não, vamos multar, aí você aprende por causa da multa, por causa do valor. Ou então, por causa da dor mesmo, que nós acabamos de aprender, né? E não pela conscientização, que era o que seria mais fácil. É uma coisa que eu até penso sempre, assim, a questão da lei, né? Que pena que precisa ter a lei.
Mas, por outro lado, que bom que ela tem também, porque se não tivesse, a gente ia viver uma coisa completamente louca, né? Verdade. Principalmente nessa questão mais do lado LGBT. E aí, complementando o que você falou, quando fala da bancada, né, eu acho assim, faz toda a diferença a gente ter. Realmente não é um governo para certas situações, mas faz diferença quando chega, por exemplo, uma pauta da saúde e a gente tem um LGBT lá e ele vai fazer questão de pensar na população trans. Claro, né? claro. Pensar, poxa, não é só a saúde ali, a educação básica que eu preciso, eu tenho que pensar nessa educação básica para uma menina trans que está ali, para um menino trans que precisa da hormonização e está todo esse trabalho. Né? Essa é a diferença. E que nós sabemos o quanto você fizer. Como a gente falava mesmo do projeto, que eu te falei que teve algum vereador que comentou comigo que não era para me mexer no projeto porque eu tinha muito voto de católicos, eu era muito respeitado. Eu falei, mas bom, eu agora então vou ficar só eu aqui respeitado e vou deixar a minha classe LGBT ser jogado pedra? Não posso. Então eu tinha que pensar nos meus co-irmãos, não é verdade? E assim, eu recebi também inúmeros telefonemas de pessoas que tinham problemas em se assumir e que estavam, e que né, o número de suicídio nós sabemos que é grande também, né, por esse fato de assumir, da autoaceitação, quer dizer, então é de suma importância ter alguém ali que possa, naquele momento, não deixar com que a sua voz seja abafada, seja calada, alguém, né, levantar e falar, opa, não é por aí. Né? Vamos levar a discussão mais adiante, vamos falar mais sobre o assunto e ajudar mais gente mesmo, né? Por exemplo, aí no LGBT, mais gente é LGBT. Então é muito importante que se candidataram, né? Espero que não agora nesse ano eleitoral novamente municipal, que possam mais também se candidatando, que nós sabemos que o número é grande, né? Então, assim, tem muita gente ainda que está no armário, mas assim, eu sei que tem muita gente também que está saindo do armário e saia mesmo. A melhor coisa do mundo é a gente ser a gente em qualquer lugar do mundo, né? Isso é fantástico. E venha para a política é legal. A Zayas tocou em dois temas muito importantes, né? O primeiro é a questão do suicídio, e aí dentro do Centro LGBT a gente desenvolve esse projeto de acolhimento ao LGBT. Né? Então, se alguém está assistindo esse vídeo e passa por isso pela cabeça, conversa. Chama a gente para conversar, procure um amigo ou procure um profissional. Meus canais de comunicação eu sempre gosto de deixar muito à disposição. Né? A gente não vai impedir que ninguém faça nada, mas a gente pode acolher essa dor, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Sem dúvida. E aí você falou anteriormente a respeito do meio ambiente. Eu acompanhei a sua última candidatura e foi uma campanha muito limpa. Sem panfleto no chão, sem muita coisa, sem muita essa poluição visual. E aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre essa questão do meio ambiente, né? Você já deu uma brechinha, mas aí como que é a sua visão? Claro, eu acho que nós somos responsáveis mesmo pelo aquilo que o país atravessa hoje na questão ambiental, né? Então nós temos que cuidar mesmo, cuidar do nosso rio, cuidar da nossa mata, cuidar de um todo para que nós possamos deixar alguma coisa para os nossos netos, né? Porque senão nós não vamos conseguir deixar nada de bom daquilo que nós conhecemos, né? Eu lembro lá no meu curraleiro, tinha córrego que quando eu era pequenininho, eu nadava lá. Hoje eu vou lá, ele praticamente quase secou, né? Devido à degradação do homem, infelizmente. E eu acho que a campanha, acredito que a campanha política, ela tem, sim, uma forma de você chegar até o seu eleitor sem muita poluição, né? Aqui, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade pequena, eu consegui fazer essa cidade mesmo no meu corpo a corpo, né? Menos material gráfico, porque assim, infelizmente as pessoas também têm o péssimo hábito de não gravar o número, né? Ainda requer a necessidade de você ter, da colinha, de você ter que deixar isso, mas assim, era sempre com muita orientação às pessoas, de no máximo 2 em cada casa, sem jogar na rua, sem poluir mesmo, porque assim, é o que a gente fala também dos nossos direitos, nós temos muito direito, mas nós também temos os nossos deveres, né? E nós temos que saber a prática dos dois, a realização dos dois, tanto do direito quanto dos deveres. Como que a gente pode fomentar para que mais mulheres, homens, sejam, né, trans, mulheres cis, negras, periféricas, tenham mais espaço na política? O que você acredita que a gente pode, enquanto, né, tendo voz, através de um canal, através de um mandato, atrair mais essas pessoas? Olha, eu acredito muito, as pessoas têm, de uma forma em geral, eu vou falar, as pessoas têm o péssimo de falar, eu não gosto de política. Enquanto as pessoas falarem e tiver essa mentalidade, eu não falo às vezes até de participação direta, como candidato não, mas enquanto você não conhece aquilo que rege a nossa nação, nós estaremos sempre perdendo espaço, né? Perdendo tempo, porque nós temos que saber
quais os nossos direitos, nossos deveres e como cobrar esses nossos direitos, não é verdade? Então, assim, eu acho que a forma de atraí-los, primeiro tem que gostar. Porque aqui é algo muito complicado, suga muito. Às vezes as pessoas falam também que político não trabalha. Eu costumo sempre dizer, eu gostaria que as pessoas viessem passar um dia comigo no gabinete. Levanta comigo e vamos fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer durante o dia. Eu chego em casa geralmente, às vezes quando não tem reunião à noite, eu chego em casa por volta de umas 18h30, 19 horas. De um dia desgastante, que você só lida com problema, só com problema. Então, assim, primeiro você tem que gostar, porque se você não gostar, você não vai conseguir ficar aqui em meio, né, a tudo isso. Então, depois que você gostar, venha conhecer de perto, que aí você vai ver o quanto isso aqui é mágico, o quanto você também pode ajudar o seu semelhante, quanto você pode ajudar o outro, né, que é de suma importância. Então, assim, vir conhecer mesmo. Depois que você conhece política, quer dizer, eu estou militando já tem um tempo dentro e assim, e sei que aqui a gente pode fazer muito. Então, vir conhecer, que aí assim que você conhece, vê que você fala, opa, eu posso ajudar por aqui, eu posso ajudar, né, mais gente da classe LGBT, eu posso ajudar a abrir a cabeça de mais héteros e por aí vai. A gente falou, né, do projeto de lei 5.099 de 2020, que, querendo ou não, é um marco para a cidade, está sendo, vai ser. O que mais que você gostaria de pontuar assim, do seu mandato, que você vai estar deixando assim, de ganho para a cidade, de contribuição? Tem mais alguma coisa que você gostaria de especificar? Olha, aqui, como eu falo, eu não defendo uma bandeira só, não. Eu procuro estar sempre em meio a todos os problemas dos quais eu sou solicitado. A gente conversava também aqui no backstage que, quando é época de eleição, eu vou procurar o eleitor. Porque se eu ficar em casa, o eleitor ele não vai lá falar para mim que vai me dar o voto. E quando passou aquele período eleitoral, a população que requer de algum benefício ou quer conhecer alguma coisa sobre a administração, ela tem que nos procurar. Então, ela tem um endereço certo também para que ela possa vir me procurar, trazer as suas reclamações, sugestões, indagações daquilo que pode ser melhorado no município. Não é verdade? Então, eu trabalhei muito na área rural, muito mesmo, porque, como eu te disse, eu venho da zona rural e amo falar que eu vim lá do Curraleiro, certo? Então, eu trabalho muito na zona rural. Na questão, por exemplo, estão construindo agora 2 pontes, as quais eu militei muito para que essas pontes fossem construídas, e uma delas tem aproximadamente uns 80 anos, que é o sonho da comunidade para que essa ponte fosse realizada. Isso dentre várias outras ações que nós fazemos dentro, no meio rural, com a Diretoria de Estradas Rurais, que fica dentro da Secretaria de Obras, e também na área da saúde. Eu sou presidente nesse mandato, eu só não fui presidente da Comissão de Saúde o ano passado. Então, todos os assuntos, os projetos da saúde passou na minha mão. Em discussão, em idas a Belo Horizonte, em idas em todos aqui nos hospitais, em resolver problemas de credenciamento. Então, quer dizer, eu fico muito feliz disso. E sempre eu falo que, enquanto político, nós temos que poder ajudar a nossa cidade, porque eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu estou até agora no final deste ano. Se eu não for reeleito, eu não sou mais vereador. Mas tudo aquilo que eu consegui de melhorias para a minha cidade, em todas as questões, zona rural, na saúde, de infraestrutura, de melhoria na iluminação pública, eu irei usufruir como cidadão. Então, é de suma importância que o político ele tenha esse conhecimento, porque ele vai fazer, não é só para os outros munícipes, eu também sou um munícipe, eu também sou um cidadão de Patos de Minas. E tudo aquilo que eu conseguir de melhora, eu vou conseguir ajudar a eles e a mim depois que eu deixar de ser político, de ser vereador. Então, assim, eu militei muito dentro da área da saúde e na zona rural. Assim, porque também, eu costumo dizer assim, que você não dá conta de abraçar tudo, E aqui, como nós temos essas comissões, cada comissão que são compostas por 3 vereadores, procura uma área para poder trabalhar mais. Um fica mais dentro do trânsito, outro fica mais no meio ambiente. Eu fiquei mais dentro da saúde, nesses 3 anos que eu fiquei aqui, e mais na questão da zona rural, que é um lugar que eu amo. Eu não fiz faculdade, mas se eu tivesse feito faculdade, eu queria ter feito agronomia ou veterinário, tanto que eu gosto de roça e de bicho.
E já que falou da questão da Comissão da Saúde, eu acredito que o momento que a gente está passando, Isaías, é um marco, né, mundial nesse quesito. Quais os desafios assim, que você tem encontrado, estando à frente dessa comissão, né, a questão da pandemia na cidade, como que tem sido o seu mandato? O desafio maior é a falta de conscientização do ser humano mesmo. O ser humano não se conscientiza, eu tenho falado isso sempre. As autoridades constituídas, elas podem fazer de tudo, mas se a população não ajudar, nós não iremos vencer o vírus, né? A população tem que se conscientizar que o vírus ele é mundial, ele chegou como uma avalanche de uma vez, ninguém está preparado para poder enfrentar o vírus, tanto que não se sabe aí uma cura, né, de imediato, uma vacina, um remédio para poder evitar tantas mortes. O que nós sabemos aí que evita a morte, então, é se cuidar, se prevenir. Aqui se fala muito na questão de UTI, estavam brigando muito com a gente na questão de UTI, que não depende do município em si, o credenciamento dessas UTIs, isso é do Estado e federal, né? O Jair Bolsonaro, Brasil, e isso mas UTI, ela não salva ninguém numa totalidade, né? Ela é também um paliativo, porque nós temos aqui o próprio médico diretor clínico do nosso hospital aqui, falou que em 10 pessoas que vai para a UTI, 6 não voltam. Então, não é certeza de UTI salvar ninguém. A melhor coisa para se salvar ainda é a prevenção. É a conscientização, que se você não tem necessidade de sair de casa, fique em casa. E isso, você fazendo isso, você está cuidando de você e cuidando do outro. Cuidando de um outro que você conhece e cuidando de um outro que você também nunca viu, mas que a vida dele é tão importante quanto a sua e quanto a dos seus que você ama também. Então, a minha maior dificuldade neste momento é realmente a conscientização do outro, do ser humano, né? Porque se ele se conscientizar em cuidar dele e cuidar do outro, nós iremos vencer esse vírus com maior facilidade. A gente precisa acreditar, vai passar, espero que seja logo, mas enquanto não passe, a gente precisa tomar os devidos cuidados e devidas precauções. E eu acredito muito em Deus, eu falo muito em Deus porque eu acredito muito em Deus mesmo. E isso, Deus não iria permitir que se isso não viesse para nos dar um alô, não, um alerta de que nós estávamos muito distantes mesmo uns dos outros, né? Que hoje, para você ver, nós não estamos podendo abraçar e nós estamos sentindo vontade de poder abraçar, né? De visitar o seu semelhante, coisa que nós não estávamos fazendo, estava muito... E isso, ó, o vírus, ele não escolhe cor, raça, religião, ideologia de gênero, ele não condição financeira, ele está aí, ataca todo mundo, invisível, ninguém sabe onde ele está e de repente você foi acometido aí com o Covid, né? Então, às vezes, hora que pós-pandemia que vai passar, vale a pena sim uma reflexão do que você viveu antes da pandemia e durante a pandemia, para que nós possamos nos tornar um cidadão melhor. É o que eu venho comentando também às vezes com o pessoal, é que é uma oportunidade da gente tentar sair dessa pandemia pessoas mais evoluídas. Né? Sem dúvida nenhuma. Melhores. A nossa vida mudou completamente. Eu estava conversando com um rapaz da filmagem, falando questão de trabalho, como que tudo mudou. Eu não sei se volta a ter um normal. Aquele normal que a gente viveu, eu acho bem complicado da gente ter ele de volta. Vai ser muito complicado e até psicologicamente. Todos nós iremos ficar abalados psicologicamente, todos. Então, a pandemia está sendo difícil, muito difícil, mas o pós-pandemia nós vamos enfrentar um problema terrível, que vai ser o problema psicológico e o problema financeiro. Exatamente, aí você entrou na minha área. É isso. Porque é bem isso que a gente vamos ter você. Né? É bem isso que a gente vem trabalhando dentro dos colegas da psicologia, é que assim, o que a gente conseguir prevenir hoje, tratar hoje, a gente vai evitar problemas muito piores futuramente. Sem dúvida. Então a gente está num trabalho de muito acolhimento, de muito trabalho voluntário mesmo, viu, gente? De muito acolhimento, de muita escuta nesse momento para evitar complicações maiores no futuro. Então hoje, assim, nada que a gente faça não tem interferência da pandemia, né? Esse anjinho não está aqui se ele não tem uma interferência da pandemia hoje. Talvez a mudança dele de lugar é porque a gente teve que levantar para passar um álcool em gel. Então a nossa vida também, nossas emoções, sentimentos, tudo está muito relacionado. A gente sabe que o mandato do vereador é um mandato que atinge a todos e a todas, a todes. E aí eu queria fazer alguns recortezinhos, né, Isaías, com você a respeito, assim, primeiramente da pessoa em situação de rua, né? Como que é a sua visão, como que tem sido sua proximidade com essas pessoas? Olha, aqui a gente sempre se preocupa mesmo com eles, porque, né, eles são como nós, né? A classe LGBT, eles existem, né? E nós temos que, de uma certa forma, procurar, além de tudo, acolher, né?
acolher e respeitar a vontade dele. E aqui, como nós temos abrigos também, casas, eu estou sempre, hoje mesmo pela manhã, né, eu tive uma reunião até desgastante com o prefeito municipal, com o secretário de saúde, a respeito de uma residência, né, de uma residência terapêutica que está para fechar por falta de subvenção, que inclusive até a Câmara repassou o dinheiro para que fosse repassada para essa entidade, que é uma entidade super séria, que faz um trabalho maravilhoso e só com mulheres. Então, olha que interessante você fazer essa pergunta. E eu tive lá hoje explicando isso para eles, falando, olha, se não pagar essa subvenção, essa semana, tem até 2 projetos aqui da saúde, os quais eu falei, olha, eu irei fazer retaliação a esses projetos lá. Eu quero que pague, porque lá é uma casa que só tem mulheres. Se essas mulheres voltarem para a rua, elas voltam para o álcool, para a droga e, consequentemente, para o sistema de saúde. Elas irão lotar os CRAs, os CAPs, bem como a nossa UPA. Então, é uma casa que funciona maravilhosamente, eu estou sempre lá, são maravilhosas, abraço, beijo, um carinho enorme quando você chega lá, mas eram pessoas que viviam à margem, né? Eram marginalizadas e hoje estão tentando aí se restabelecer. Então, nós nos preocupamos muito também com isso. Era essa a próxima pergunta, o recorte a respeito da questão da mulher, né? Como que está essa questão no seu mandato, esse cuidado, esse olhar para a mulher? É de suma importância, né? É na mulher que eu me inspiro. Não, é porque e Vinícius até me perguntou assim, o que você quer que eu te falei? Não, eu gosto da coisa lá na hora, porque senão ficar treinando não dá certo, né? Eu gosto, e quando eu apresentava desfile de moda, concurso de beleza, esses treinos, eu nunca fui muito preso a papel, eu gostava de ter um tópico, e aí eu falava, porque eu acho que esse também é o bom apresentador, que se você ficar preso só no papel, o papel voa, perdeu, você não dá conta de conduzir o resto da festa, né? Mas as mulheres, então, num todo aqui mesmo, a gente tem essa preocupação, nesse carinho, a gente sabe também da vulnerabilidade da mulher numa totalidade, não só da mulher de rua, né, que vive em situação de rua, né, mas nós estamos vendo aí a questão também, né, de quantos assassinatos que tem, de quantos feminicídios que tem, né, na questão da mulher, que é só da mulher gerar, dar à luz é uma coisa mágica, né, presente de Deus que nós temos que respeitar muito e reverenciar. E a gente tem feito todo esse trabalho aí também, como eu te disse, que a gente não fica só numa bandeira, né, a política e políticas públicas é um leque muito grande que nós temos que procurar atender. Eu não vou dizer a todos que eu iria estar mentindo, porque eu não consigo abraçar tudo que chega aqui, mas assim, na maioria, naquelas coisas assim que eu sinto dentro do coração, Isaías, você tem que ir ali participar, eu estou sempre na frente. Isaías, e aí um terceiro recorte, que não menos importante também, e é talvez o que motivou o nosso encontro, seria para as pessoas LGBT. Né? Teve o projeto, é um marco, é um projeto que eu tenho orgulho de falar que eu sou dessa cidade. Amém. Que teve esse rebuliço aí. Quais as previsões, o que você pensa a respeito, o andamento, o que você gostaria de trazer, talvez, de mais ganho para a cidade nesse quesito dos LGBT? Olha, né, a união faz a força, a união faz a força. E como eu também falei com você aqui no backstage, que na minha primeira eleição nós não tivemos muitos apoiadores, depois até tivemos. E gostaria até de, às vezes não só para mim, mas que outros também viessem, né, com o mesmo propósito, com o propósito de ajudar, com o propósito de estar contribuindo mesmo para a comunidade LGBT, né, que não é fácil, não é fácil, né? Muitos desafios. Então, assim, que nós possamos nos unirmos, sermos mais unidos e sentir na pele mesmo quando falam do outro. Porque quando fala de um outro LGBT, eu sinto, como o vereador citou aqui comigo, que eu não tinha que entrar nessa discussão porque eu iria perder votos. Eu falei, e o resto dos meus? Né? Então, quer dizer que agora que eu vou deixar, porque eu estou numa situação privilegiada, eu vou ficar aqui de boa e deixar que eles morram afogados sem um colete salva-vidas, sendo que eu possa jogar o colete para eles, né? Então, assim, é mais união, porque aí na época mesmo do projeto a gente fez um grupo aqui gigantesco mesmo de pessoas, porque no dia da votação ia vir muitos pastores como vieram e ninguém veio do nosso mundo. Né? Porque assim, eu não sei se por medo de retaliação ou o que seria. Então assim, mas enquanto a gente ficar escondido, é pior, né? Nós temos que mostrar nossa cara, mostrar que somos fortes, respeitamos
e merecemos ser respeitados. E ponto final, isso é indiscutível. Você está entendendo? Se quem quer vigiar minha vida, tomar conta da minha vida, fica lá olhando com quem eu estou dormindo ou deixando de dormir, é ele que tem que se tratar da cabeça, não sou eu não. Ele que está doido, ele que tem algum problema, algum distúrbio, não sou eu não. Né? Da minha vida, do meu coração, cuido eu. Então, e isso é Zé Fininho, eu não admito que ninguém venha discutir esse tipo de situação comigo, né? Eu aceito discutir embates aqui políticos, de qualquer outra natureza, mas da minha questão, do meu amor, da minha sexualidade, isso é indiscutível. Uhum. E aí, então, eu acredito que fica um convite, né? Para aproximar. Eu acredito que exista coletivos, existem movimentos, seja ele estudantil, LGBT, seja ele feminista, seja ele de lésbicas, de gays, das travestis. Procurem, eu acredito que o seu gabinete é muito aberto a isso, tragam ideias de projetos, de qualquer coisa, de evento, né? Eu acredito que precisa realmente, Patos precisa dessa visibilidade mesmo. Claro, mas assim, e coisas que acrescente. Isso. Eu vou falar algo aqui que às vezes depois até vai me querer me bater por aí, mas não tem problema não, eu sou muito de falar aquilo que eu penso mesmo. Eu fui procurado umas 2 vezes para montar uma parada gay aqui. Só que eu falei, junto da parada nós vamos montar mais o quê? O que nós podemos fazer de que nós vamos atrair o respeito do cidadão para conosco? Palestras, nós vamos fazer alguma coisa social, o que nós vamos fazer? Ou é só mesmo para colocar o trio elétrico na rua e fio dental? Se for só isso, não. Porque ao invés de a gente conquistar o respeito, nós vamos estar conquistando desrespeito para conosco, né? E eu não irei fazer parte de uma coisa dessa, nem da instalação do evento e muito menos subir num trio elétrico. Agora, se a gente tiver um motivo pelo qual nós vamos nos reunirmos e depois falarmos, a confraternização for o finalzinho com a parada, estou dentro. Mas se for só para fazer, colocar o trio elétrico na rua e o fio dental, não que eu seja contra o fio dental. Eu respeito pra caramba, posso não aceitar, mas respeito pra caramba. Mas essa não é a minha ideologia, não é isso que eu penso que seria o melhor. Não foi por aí que eu consegui o respeito do cidadão, do munícipe, do senhor, da senhora, né, para chegar onde eu cheguei hoje. E existe essa visão, né, Isaías, distorcida da parada gay, de que a parada gay são só trios elétricos e gente doida atrás de um trio, como se fosse... Eu já ouvi muito comparar com uma micareta. Ah, a parada gay virou uma micareta, virou festa. Né? Mas não se sabe o que existe por detrás. O ano passado eu tive a primeira vez de participar da de São Paulo, né? A maior do mundo. E eu fui justamente para isso, para viver a semana da parada. Você não faz ideia do que eu aprendi naquele lugar. Desde o lançamento, através de um teatro, depois até as oficinas, cursos, questão relacionada a PET, LGBT, tudo que você pensar que existia no mundo de possibilidades existia com foco na população LGBT. Fantástico. E o final realmente é isso, é a celebração de tudo isso que aquilo foi trabalhado através dos desfiles, né, dos trios elétricos e a coisa que complementa. Fantástico, fantástico. Eu topo, se você topar. Claro, vamos construir isso, porque eu acho que é de suma importância, né? Nós somos pessoas alegres, gostamos de muita cor, de muita alegria, né? Somos pessoas de um coração mesmo fantástico. É igual eu sempre falo, eu não conheço um homossexual que deixa o pai ou a mãe para o asilo, você está entendendo? Eles abdicam de suas vidas, como eu tenho vários amigos aqui mesmo, que deixaram o seu mundo, a sua vida para cuidar do pai ou da mãe. Enquanto não enterrou o pai ou a mãe, ele não voltou para a vida social que tinha. Então isso é fantástico, nós temos assim um coração maravilhoso, de uma inteligência, somos artistas mesmo, o melhor cabeleireiro, o melhor maquiador, isso é sem sombra de dúvida, de que eu não tenho medo de falar. Temos uma né? moda, eu tenho ano de 2000. Ganhei, fui eleito em 2000, então quer dizer, né, somos alegria, somos festa, somos, na essência da palavra, somos amor. Exatamente, amor. Amor. É isso. Eu fiz uma entrevista recentemente conversando com a minha mãe justamente sobre isso. E ela define muito claramente isso como o nosso diferencial sendo essa questão do afeto, do amor mesmo. Né? E a experiência com ela foi um pouquinho difícil. Né? Mas vencemos. Amém. Vamos então para os finalmente. Sim, infelizmente estamos chegando ao fim. Eu falaria mais 2 horas. Você teria alguma dica para algum LGBT que esteja assistindo a gente, que esteja enfrentando algumas dificuldades de aceitação pessoal, de aceitação em casa, de aceitação na sociedade, né? Até mesmo
Para se assumir mesmo, você tem algum recado para É ser você. É ser você respeitando o outro, como eu disse, e exigindo que te respeite. Né? Então, se você respeitar o outro, não tem por que ele não te respeitar. E nunca deixe de ser você em lugar nenhum. Desde que eu me entenda por gente, como estou falando para vocês, eu venho de uma família numerosa da roça. E desde que eu me entenda por gente, com 7 anos de idade, eu já descobri a minha sexualidade, né, que eu gostava era de homem, certo? Então, desde então eu me assumi, né? Respeitei a minha família me respeita pra caramba. Eu sou assim, sabe como? São meus fãs, meus irmãos, meu pai, minha mãe, que Deus a tenha, que só minha mãe que a gente não tem hoje aqui. Mas assim, seja você, respeite o outro, né? Que isso é de suma importância e com certeza ele irá te respeitar também. Então não deixe de viver aquilo que você tem vontade não, de falar que você ama o seu vizinho, ou o João, ou o Mané, ou o Zé, né? Ou de passar aquele batom que você queira passar, ou usar aquele sapato que você... Porque até além disso mesmo, quem vai pagar tudo isso é você. Então nunca deixe de ser você. Seja você em qualquer situação, em qualquer lugar, desde que você saiba respeitar o outro e o espaço do outro também. Não é verdade? Porque desde que você deixou de respeitar o espaço do outro também, você não está sendo muito generoso. E precisamos falar sobre sexualidade, né, Isaías? A gente precisa levar esse debate, a gente precisa levar isso a conhecimento, a gente precisa discutir isso em vários espaços, a gente precisa naturalizar a sexualidade do ser humano. Precisa deixar de ser tabu, né? Não se fala sobre sexualidade, e assim, fala sobre a morte, né? Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim mesmo, assim, porque às vezes se eu falar de uma maneira geral, eu estou colocando todos. Mas se você me perguntar se eu queria ter nascido homossexual, eu vou te responder com todas as letras que eu não queria ser assim. Aí eu até não gosto quando fala que é orientação sexual, né? Na palavra orientação, eu não fui orientado a ser homossexual, né? Então é uma condição, eu nasci assim. Eu nasci, como estou falando para você, que desde muito pequeno eu já percebi que eu gostava de um rapaz e não de uma moça. De uma família, e nós somos 8 irmãos e só tem uma mulher de verdade, hein? Então, no caso, era para ela ter se desviado, né? Por ter sido criado no meio de tanto homem. Então, desde que eu me entenda por gente, eu descobri esse interesse por um outro rapaz. Então, eu resolvi viver aquilo desde muito novo, eu me assumi e pronto, acabou. Mas eu não queria ter nascido homossexual. Eu enfrento tudo isso, né, que não é fácil, por isso que eu acho que tem que se discutir sim, tem que mostrar o quanto às vezes nós somos marginalizados sem sermos, o quanto nos machucam de graça pelo simples fato de eu amar. Que seja que eu estou amando o homem, que diferença faz eu amar um outro homem do que eu amar uma mulher? O que significa amor? É querer bem, é cuidar, né? É estar sempre preocupado com o seu semelhante. Ruim se eu estiver disseminando aí o ódio, a intriga, né? O sangue. Não, eu amo. E que se eu amo um outro rapaz, o que tem isso a ver? Né? Então, assim, eu não queria ter nascido homossexual, mas eu nasci, então eu transformei isso com muita fé, muita força, muita luta e muito respeito para com o outro. Sim. A gente poderia estar matando, roubando, disseminando fake news, mas a gente só está amando. Mas nada. Nada mais do que isso. E aí, a respeito da orientação, né, Isaías, assim, o que a gente tenta fugir muito é porque quando falam que a gente escolhe, né, a sua opção... Não é escolha, não é opção. Se fosse escolha, ninguém ia sofrer, passar por essas dificuldades também, né? Não é? E a minha mãe, novamente trazendo minha mãe para a nossa conversa, Lindo. Ela usou a seguinte frase, assim, que ela admira muito, porque a gente tem que sair do armário todo dia. É todo dia você levantar e antes de mais nada você enfrentar essa sociedade que vai te discriminar, que vai te apontar, você vai soltar o seu cabelão e ela vai te apontar. Mesmo assim. E às vezes te discrimina, não precisa nem ser com palavras não, com o olhar. Com o olhar que às vezes dói mais, né? Mesmo eu no meu caso, mas quando eu falo para você da questão do respeito e tudo, né? Eu não saio de mão dada com meu parceiro na rua. E eu queria muito fazer isso. Mas eu sei que eu vou ser
taxada, que eu vou ser ignorada, que eu vou ser marginalizada. E por mais que eu queira, então, né, eu vou usar isso então até como respeito, eu vou respeitar, porque eu exijo que me respeitem, então não venha tirar onda comigo, nem com gracinha nenhuma, não. Mas eu tenho vontade de sair de mão dada com meu parceiro na rua mesmo, né, de sentar no restaurante, poder às vezes afagá-lo, tocá-lo, um carinho só, porque nada também de pornografia, nada de muito beijo, muito abraço, porque isso eu acho que até não, que em qualquer lugar isso é anormal para mim, com hétero, sem ser hétero, você tá entendendo? Eu acho que nós temos os lugares ideais para esses carinhos mais, né, avassaladores, mais quentes, então não é necessário isso. Mas se alguém me vê com um rapaz, com qualquer tipo de carinho, já vão querer me marginalizar. E ele acaba, às vezes, ficando numa situação difícil e não querer me assumir, né? Eu hoje tenho um parceiro, graças a Deus, que eu amo muito, mas muito mesmo. Frequento a casa, né? Hoje mesmo pela manhã eu passei com o pai de carro na cidade, porque ele está um pouquinho debilitado de saúde por causa da pandemia e não quer sair, mas era 7 horas da manhã, a gente estava andando de carro na cidade para ele poder sair um pouquinho. Então, isso é mágico, é maravilhoso, mas são poucos que vivenciam isso que eu estou vivenciando. É né? o nosso lugar de privilégio, né? A maioria tem que ser muito escondido, tem que buscar na esquina, tem que ser só entre 4 paredes e, né, isso acaba que, mais uma vez, a gente ficando à margem, sendo marginalizada pelo simples fato de amar. Gostei desse final. Tem mais alguma coisa a isso que você gostaria de falar? Algum recado que você gostaria de deixar para quem está assistindo a gente? Olha, né, eu continuo insistindo naquilo de você ser você mesmo. Seja você em qualquer situação, em qualquer lugar, não há preço que pague isso, essa nossa libertação interior, né? Eu poder falar aqui mesmo de peito aberto quem eu sou, como eu sou, do que eu gosto, por que eu gosto, né? Sem estar me lixando com que o outro vai ou não pensar disso, né? Principalmente essa sociedade que vive uma hipocrisia terrível. Eu ainda devo uma satisfação para minha família, que quando eu estou nas dificuldades, quem está ali comigo é a minha família e os meus amigos de verdade, que esses eu posso estar no fundo do poço, que mesmo se eles não tiverem contribuído comigo, são eles que vão me ajudar a sair, para que eu entrasse no fundo do poço, são eles que vão me ajudar a sair lá de dentro do fundo do poço. Então, são essas as pessoas que eu tenho que dar uma satisfação, porque o resto da sociedade, ela vai estar sempre marginalizando alguém, que seja homossexual, negro, político, alguém. Isso é mal do ser humano. Então, que o ser humano melhore a sua cabeça, o seu coração, e que nós, homossexuais, possamos assumir a nossa condição em qualquer lugar, sem medo de ser feliz. É isso. Obrigado quem acompanhou até aqui. Lembra-se de curtir, dar um joinha no canal, manda esse vídeo para todo mundo, encaminha para o grupo da família, para o grupo do trabalho. Vamos falar sobre sexualidade, sim, não adianta, em qualquer lugar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário também. Vou deixar os contatos, as redes sociais do Isaías, caso alguém queira entrar em algum contato, tenha alguma ideia de projeto, alguma contribuição para fazer. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, gente, que ajudou nossos... Verdade, toda a equipe, né? Parceiros, na verdade.